Bom, boa noite a todos. Só estou enviando o link aqui para as pessoas. Já vou chamar aqui o Eduardo, né? Como é que estão? Todo mundo? Todo mundo bem? Tudo tranquilo? Bom, eu sou o Marci, eu sou síndico profissional, né? Eu sou sócio e administrador da empresa O Síndico, juntamente com o Mário. E nós vamos começar uma live aqui com o advogado Eduardo Piantá, e nós vamos falar sobre ajuste de contas, né? Deixa eu só mandar aqui o link. Né? Nós vamos falar sobre aprovação de despesas na Assembleia. Vou chamar o Eduardo agora. Só vou falando aí, galera, se o som tá bom, como é que tá, a imagem, tudo certo. Vou chamar o Eduardo. Dando um direct aqui para ele. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Papo Condominial, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Só aguardar o Eduardo aceitar o convite. Bom, enquanto o Eduardo não chega, nós vamos falar um pouquinho da nossa empresa, né? A empresa O Síndico tem um diferencial, né? Um dos nossos diferenciais é a nossa gestão de recursos humanos, né? A gente acredita que a peça principal para a administração de um condomínio seja a gestão de pessoas, né? São os condôminos que fazem toda todo o processo acontecer, né? Vou convidar o Eduardo de novo aqui. Vamos lá. Tudo bom, Beto? Seja bem-vindo. ISS Grupo, tudo bem? Só aguardando aqui o Eduardo aceitar o convite para a gente começar a nossa live hoje. Um assunto bem polêmico, né? Aprovação de despesas. Vamos, Eduardo.
Eduardo está com um probleminha, daqui a pouco ele consegue acessar. Agora sim, só virar a câmera agora. Daqui a pouco ele... Toda vez eu tenho, é uma novela, quando eu vou entrar, fui tentar aceitar pelo computador, eu achava mais fácil, e aí que eu tinha solicitado ele não travou aqui, mas tá tudo bem. Também estava tentando pelo computador aqui, mas achei melhor pelo celular, porque eu não achei que não ia conseguir te chamar. Como é que tá, Eduardo? Tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. E tu, como é que andam as coisas? Tudo tranquilo. Tudo... Tranquilo, tranquilo não, É, né? Sempre uma guerra, né? sempre tem uma função ou outra. Sempre uma guerra que a gente tem que vencer na conversa. Então vamos lá, Eduardo. Bom, boa noite aí, seja bem-vindo, né? O pessoal que está entrando aí, todo mundo bem-vindo. Ana, tudo bem, Ana? Beijão, Ana. É, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos. E aí o Eduardo agora vai nos colocar a prova e a par de um assunto bem polêmico aí, né? Que são as aprovações de despesas. A aprovação de despesa, né? Naquelas ideias de prestação de contas, né? Depois tem a aprovação de despesa, né? Aprovação de despesa, Marci, é um dos temas que mais não sei, acho que é muito agressivo dizer que é por preguiça, né? Mas talvez por comodidade, o pessoal costuma fazer de uma forma muito simplificada e muito resumida e não corresponde ao que é previsto, né, na legislação, ou o que seria a ideia, né, de fazer na aprovação de despesa. A gente tem o costume aqui no Rio Grande do Sul de não fazer aprovação prévia de despesa. E isso é o caos, né? É o caos completo. Eu até acho que seria interessante, assim, até para ver se daqui a um pouco o pessoal que está acompanhando se identifica, né? Mais ou menos o que acontece na rotina ou nos condomínios é o seguinte: na Assembleia, né, vamos imaginar na primeira AGO lá, né, onde iniciou o mandato, se diz, está num dos itens da pauta, a aprovação de uma previsão orçamentária, né? E aí, normalmente, né, se tem essa nomenclatura de previsão orçamentária aberta ou fechada, que já é um problema, porque uma previsão orçamentária fechada, né, o que seria uma previsão orçamentária fechada? O condomínio vai gastar 50 mil. Né? Tá, mas o que está dentro desses 50 mil? Né? Então, a previsão orçamentária fechada é isso, o condomínio vai gastar 50 mil. Tá, mas 50 mil, quanto que é a administradora, quanto que é o síndico, quanto que é a empresa de elevadores, quanto que é manutenção, né? Enfim. E aí existe a previsão orçamentária aberta. Né? Só que o tradicional, o costume, é justamente de fazer essa previsão orçamentária fechada, ou seja, coloca um valor lá, né? Então, o condomínio precisa de 50 mil por mês. E essa é a, entre aspas, previsão orçamentária. Sim. Né? Que não é uma previsão, né? E mais ainda, muitas vezes acontece de um condomínio ter por vários anos, né, o mesmo valor de previsão orçamentária. Então vai lá uma recomendação que não vai precisar reajustar nesse exercício, não vai precisar reajustar. Como que não vai precisar reajustar se todos os contratos reajustam, né, automaticamente, inclusive? Inflação, né? Inflação. Então, automaticamente, se... E pior que isso, né? E aí quando chega no final do exercício, não sobrou dinheiro no exercício passado, pelo contrário, tiveram que suprir, né, o déficit da conta principal com a conta de fundo de reserva. Né? Então,
essa previsão fechada de que nós vamos gastar 50 mil, por exemplo, ou 30 mil, ou seja o valor que o condomínio deliberou, ela já não é recomendada. Ela já não é recomendada. O Código Civil ele não diz exatamente como deve ser feito, mas ele fala que tem que ser feito o orçamento das receitas e despesas, né? Que é a previsão orçamentária. E aí a melhor técnica de gestão é fazer uma previsão orçamentária aberta. E aberta é discriminar valor por valor, e isso é importante até para rescisão de contratos depois, né, caso o síndico queira trocar fornecedores e tudo mais, sem precisar fazer assembleia. E nessa assembleia, nessa GO, nessa primeira, né, do exercício do mandato, onde se aprova essa previsão orçamentária, que é um número apenas, né, não é uma tabela, não é uma planilha, fica aquele valor, e aí, como não tem uma previsão orçamentária aberta, né, não tem explicado ali o que compõe cada rubrica, no final do exercício, a prestação de contas é correspondente, né, e aí muitas vezes chega no final, a prestação de contas ela é tão resumida quanto a previsão orçamentária, ou seja, se apresenta lá, olha, a gente previu que ia gastar 50 mil, a gente gastou 70 mil por mês, então faltou aí, né, 20 mil por mês, em 12 meses, 240 mil, mas nós temos 250 mil no fundo de reserva, e aí a gente, utilizando o fundo de reserva, a gente cobre aqui, a gente fica com 10 mil positivo. Né? O que é exatamente ao contrário, esse é o padrão, né? Eu vou estimar aqui, e é só uma estimativa, né? Não é um dado estatístico, mas vou estimar aqui que cerca de 80%, 90% dos condomínios no Rio Grande do Sul é assim. Se apresenta uma previsão que é só um número jogado, né? Não existe realmente, né, uma planilha detalhando valor por valor. Se verifica se ela está adequada ou não no decorrer da gestão e só se verifica no final ainda, normalmente, quando há um déficit. E isso até é possível acontecer, só que isso é uma aprovação tardia das despesas. Por que tardia? Isso é uma coisa normal, uma coisa anômala. Porque as despesas, nesse caso, elas só vão ser aprovadas, de fato, depois de realizadas. E esse é o caos. 80%, 90% dos condomínios atuam assim. Se joga um número com um valor, pode gastar 50 mil. E o que está dentro? Não sei. Chega no final, se gastou mais do que previsto, porque obviamente não tem previsão nenhuma, não tem um orçamento, não tem uma planilha, uma previsão organizada. Se gasta mais do que se tinha, e aí, quando chega se foi gasto mais do que se tinha aprovado, se gastou valores que não foram aprovados previamente. E aí, como esses valores não foram aprovados previamente, a Assembleia de Prestação de Contas vai servir apenas para aprovar gastos que já foram feitos e não tinham sido previamente aprovados. Então, esse é o standard, esse é o padrão que a gente tem, né? Pode ser feito assim e não dá problema nenhum? Pode, tanto que é corriqueiro. Mas é o melhor? Não é o melhor. Não é o melhor por vários motivos. E aí a gente tem vários problemas decorrentes disso. E aí a gente precisa também visualizar que a gente tem várias formas de aprovação da despesa. Uma delas, né, que é a aprovação prévia de despesas pela previsão orçamentária, pela PO, que seria o tradicional. Então eu prevejo o que eu vou gastar e qual o valor que eu vou gastar. Né? Por que é importante eu ter, né, por exemplo, eu vou imaginar assim, pegar um tema que a gente falou, né, no passado. Eu prevejo lá que eu vou gastar 5 mil reais por mês com a administradora. Isso está numa linha da minha previsão orçamentária. E aí abaixo, né, eu tenho as outras linhas, eu tenho os outros gastos. Se eu coloco numa previsão orçamentária aberta e eu tenho aquele valor para fazer aquele gasto, caso chegue num determinado período, né, e eu não esteja mais satisfeito com a administradora,
né, e eu queira dar o aviso e trocar a administradora, eu posso trocar sem fazer assembleia de orçamento, desde que eu mantenha aquele valor que está na minha previsão orçamentária, de R$ 5.000. Ou se eu diminuo, se eu caso eu consiga diminuir esse valor. Sim. Então, se eu tenho a previsão orçamentária aberta, né, e eu consigo ver cada uma das rubricas, eu consigo entender se o síndico, ali naquele valor, ele consegue, por exemplo, rescindir aquele contrato e trocar. Daqui um pouco, não só, né, ele consegue fazer essa troca, mas alguma indenização que ele tem que fazer é suportado pela diferença do contrato, né? Então, daqui um pouco, ele consegue uma outra administradora, que está na hora da venda, está prometendo bastante, né? Mas que custa lá 3.500, né? E aí a multa do contrato da antiga administradora poderia ser absorvida por esse valor, né? Sem gerar acréscimo de despesa para os condôminos. Então, caso o síndico opte por fazer a previsão orçamentária aberta, né, com rubricas específicas, né, para cada gasto, não só ele vai mostrar para o condômino de uma forma mais clara o que compõe toda a taxa condominial dele, né, ele vai ter uma liberdade maior para negociar os contratos, para trocar os contratos, como ele vai ter provavelmente uma aproximação maior, né, dos valores da previsão da planilha com os gastos realmente realizados, né? Então, fora que se ele fez a previsão orçamentária assim, aberta, com todas as rubricas, que provavelmente vai estar mais aproximada com a realidade, quando chegar no final do exercício, né, no final do mandato dele, ele vai, caso ele acompanhe, né, essas despesas, muito provavelmente não vai faltar o dinheiro, né? Então ele não vai precisar cobrir uma receita ordinária, que é da previsão orçamentária, com uma despesa ordinária, que é a constante da previsão orçamentária, com uma receita extraordinária, que é do fundo de reserva, que é uma coisa já indevida, né? Então, se ele fizer a previsão, né, planilhada, mais efetiva, mais próxima da realidade, não só ele vai ter números mais reais, ele vai ter a individualização de cada rubrica que compõe a previsão orçamentária dele, e quando chegar no final do exercício, ele tem maior certeza, uma grande certeza, um alto grau de certeza, de que aquilo que consta na planilha e que ele seguiu foi devidamente aprovado em assembleia, né? Diferente de quando o síndico faz a previsão orçamentária fechada, e aí ele só tem aquele valor, e aí ele realiza gastos ali que não estão devidamente aprovados. E aí pode chegar numa assembleia de prestação de contas e ser questionado aquele gasto, né, que ele realizou sem assembleia, ou aquela mudança, ou aquela troca, ou enfim, né, do porquê que foi feito aquele gasto, e aí não ser eventualmente aprovada na prestação de contas. E isso nós estamos falando, assim, só da coisa mais básica, só das contas, das despesas que são aprovadas, que são as mais comuns do condomínio, que é da previsão orçamentária. Porque além das despesas da previsão orçamentária, a gente tem as despesas extraordinárias. E a maioria das despesas extraordinárias, elas vêm das obras. E aí entra o caos na terra, porque dentro das despesas por obras, o pessoal mistura alhos com bugalhos, assim, o pessoal mistura despesa, né, de benfeitoria necessária, de obra necessária, com obra, benfeitoria útil, aí cada uma tem um quórum, tem uma forma correta de aprovar, e aí se classifica, né, se entende, mas eu acho que é necessário ter tal coisa, né? Eu acho que é necessário ter um portão elétrico ágil, né? E aí ele enquadra aquilo como benfeitoria necessária, que não é uma benfeitoria útil.
e faz uma assembleia para aprovar, e aí não respeita o quórum e realiza a obra, né? E aí depois ele tem uma fragilidade, porque ele realizou uma obra que tinha um quórum especial e ele enquadrou a obra de forma errada. Então, para que fique simples de entender, né, com relação à aprovação de obras, o pessoal costuma simplesmente misturar assim, eu tenho o fundo de reserva e eu tenho as obras, né? Então, simplificando as obras, eu tenho obra de conserto, eu tenho obra de melhoria e eu tenho obra de embelezamento. É uma simplificação que eu estou fazendo, tá? A de conserto, dependendo, eu preciso de assembleia e dependendo, eu não preciso de assembleia. Ah, Eduardo, mas que complicado. Sim, daí é o Código Civil que nos traz que uma obra de conserto, né, que seja urgente, não seja gasto excessivo, o síndico realiza essa obra sem precisar aprovar em assembleia, sem precisar de conselho, sem precisar de nada, né? Claro que ele vai precisar ter a receita num fundo de reserva ou fazer uma chamada extra depois de realizar o gasto, né? Sim. Mas, se for o extremo inverso, né, que seria uma benfeitoria necessária, não urgente de gasto excessivo, aí o síndico tem que aprovar em assembleia, né? E aí a gente vê, aí que a gente vê a misturança, porque daí aí começa aquele problema, né? Veio o vendaval, destelhou o prédio. Aí o síndico vai lá e arca com o custo sem assembleia. Daí já é um grande problema. Por dois motivos. Número um, essa benfeitoria, apesar de ser uma benfeitoria necessária para a conservação do condomínio, não poderia ser feita diretamente pelo síndico sem passar por uma assembleia por exigência do Código Legal. Então, eu já não poderia pegar e fazer o gasto. Precisaria aprovar em assembleia. E o problema número dois, que geralmente esse destelhamento por vendaval está coberto por seguro. Então, já são dois problemas. Por quê? E aí, por que se chegou nesse problema? Justamente porque a despesa, né, foi realizada sem a devida e correta aprovação, sem a atenção ao rito, né, de como aprovar essa despesa. Então, pegando algum outro exemplo que não seja coberto por seguro, né, vamos imaginar, tem uma série de situações que são cobertas por seguro, mas vamos imaginar elevador, né? E tem empresa de seguro, algumas empresas até cobrem peças, algumas situações, mas vamos imaginar que parou o elevador, tem a empresa do contrato de manutenção e tem, né, o gasto, benfeitura necessária, só tem dois elevadores, um está funcionando, o outro está parado, e a forma de resolver o problema é trocando uma peça X que custa lá 50 mil reais e a arrecadação do condomínio é justamente 50 mil reais por mês, né? Então isso é uma benfeitoria necessária, ela não chega a ser urgente porque eu consigo coletar os orçamentos, né? Mas ela é gasto excessivo, então eu também tenho que fazer uma aprovação em assembleia, esse seria o certo, né? Sim. Então, já se eu vou seguir o rito, eu tenho duas. Normalmente o pessoal costuma pegar aquela regra dos 3 orçamentos. Vou pegar 3 orçamentos aqui e fazer. Nem é viável, sendo que já tem uma empresa de manutenção de elevadores ali, né, com contrato de assessoria. Então, simplesmente se pega e se faz esse gasto. E não seria o correto. O correto seria fazer uma assembleia. Mesmo sendo uma benfeitoria necessária, mesmo sendo um conserto. Obras de melhoria também precisam ser aprovadas, e é uma das coisas que o síndico também, muitas vezes, ele pega o condomínio, o condomínio passou muitos anos aí sem ninguém cuidar. Aí o síndico pega o condomínio e resolve fazer uma série de obras, né, de melhorias. Muito, muito atencioso, né? Muito bacana do síndico, entendo que é pertinente, né? Ok. Mas como é um condomínio e existe uma copropriedade com outros condôminos, então ele precisa aprovar em assembleia, né? Porque as melhorias são benfeitorias úteis
e também tem um quórum e também precisam ser aprovadas em assembleia. E as benfeitorias voluptuárias, daí mero embelezamento, né? Aí o Código Civil chama de recreio ou deleite, mas simplificando são as benfeitorias de embelezamento. Vou citar aqui como exemplo jardinagem, né? Um paisagismo que seja feito algo nesse sentido. Também tem um quórum específico para ser aprovado. E uma outra obra que também gera bastante discussão e que também precisa de aprovação e que também dá problema e também o síndico precisa de ajuda é a reforma de fachada. Essa é um câncer na vida do condomínio, porque a reforma de fachada é uma das obras mais caras que o condomínio tem, né? Então ela é uma benfeitoria, normalmente se ela é, né, para uma reforma de fachada, normalmente ela é uma benfeitoria necessária, e ela é gasto excessivo por excelência, a obra mais cara que tem dentro do condomínio. E aí é muito comum o pessoal misturar, né, a reforma de fachada do quórum de alteração de fachada com o quórum de benfeitoria necessária. Tá? E aí qual é o entendimento? O Código Civil ele não é muito, ele não diz quando se aplica quando ele diz, não, se aplica esse quórum nessa situação e esse quórum nessa situação. Só que quando é uma benfeitoria necessária e que vai ter, né, vai ser necessário também uma alteração de fachada, muitas vezes porque não tem exatamente a mesma pastilha, não tem exatamente o mesmo material, não tem exatamente a mesma cor, né? Então pequenas alterações vão ser feitas, o pessoal fica confuso, porque ao mesmo tempo que é uma reforma, também é uma alteração de fachada, né? E aí o entendimento da jurisprudência é no seguinte sentido: se a reforma ela é mais uma reforma, ela é mais para conservação, né? Vai ter alguma alteração, vai trocar pastilha, vai trocar algum material, vai trocar textura por uma textura mais moderna, mais que tenha uma garantia maior, enfim, algumas pequenas mudanças que vão ser feitas, né? Vai mudar um pouquinho o tom da cor e tal. Então, basicamente o entendimento da jurisprudência é o seguinte: se a reforma ela é mais para conservação, mais para manutenção, é benfeitoria necessária, e aí é aprovação de quórum simples, ou seja, 100 unidades, compareceram 20 unidades, 11 aprovando, está aprovada a obra, né? E quando é alteração de fachada, mudou o Código Civil, é 2/3, né? Então, se a obra ela vai ter alteração de fachada, mas ela é muito mais uma manutenção do que uma alteração de fachada, o quórum é de conservação, benfeitoria necessária. Se a obra... Oi? 2/3. Isso, se a obra, para a benfeitoria necessária, é a maioria dos presentes. Sim. Se ela tiver uma alteração de fachada, né, se ela for mais alteração de fachada do que reforma, daí ela passa a ser o quórum de 2/3, que é o quórum de alteração de fachada. Então eu vejo às vezes muita gente batendo cabeça, né? Mas nós precisamos fazer a reforma da fachada e a gente precisa de 2/3 porque a gente vai alterar. O entendimento da jurisprudência é bem tranquilo com relação a isso. Se é uma benfeitoria necessária, o quórum, né, se é muito mais o motivo forte, né, e fundamento real é a conservação de algo que está destruído, causando problemas de infiltração, né, e tudo mais. Então, sendo esse o maior fundamento, então o quórum é da benfeitoria necessária. Então, o que complica a vida do síndico, né, na hora de aprovar a despesa? Resumindo, né, existe uma prática de mercado de fazer após a aprovação de despesas, ou seja, o síndico joga um valor que ele vai gastar, ele gasta aquele valor ou mais do que aquele valor, e aí no final não se tem a devida atenção com a distribuição, né, de o que é, vamos utilizar a nomenclatura de administradora, né, de utilizar o dinheiro da conta principal para as despesas ordinárias e o dinheiro da conta do fundo de reserva para as despesas extraordinárias, né? Então, estragou uma peça do elevador, vou ter que trocar, vou gastar 18 mil, isso é uma despesa extraordinária, vai sair do meu fundo de reserva.
né? E aí sempre vai ter aquele que vai dizer, ah, mas o fundo de reserva não é para mexer. Não, o fundo de reserva é para despesa extraordinária. Claro que a convenção pode até delimitar que só vai ser utilizado em situações A, B e C, né? Mas o fundo de reserva é uma receita extraordinária que deve ser utilizada para cobrir despesa extraordinária. O problema todo, né, do resumo é justamente esse. Se utiliza a conta principal para pagar despesas ordinárias e despesas extraordinárias, e aí quando chega no final do mandato, faltou dinheiro da conta principal e simplesmente, para tampar o rombo, né, se utiliza a conta do fundo de reserva para cobrir as despesas ordinárias que foram feitas a mais, né? Então, é uma pós-aprovação orçamentária, já não é o correto. O correto é fazer a previsão orçamentária com uma planilha, apresentar para os condôminos, explicar por que a taxa está alta, explicar de onde que vem o valor da taxa, explicar qual é o cálculo, né, por que se chegou naquele valor de previsão orçamentária, quanto gasta, né, cada um, uma questão de transparência. Aprovada essa despesa, essa previsão orçamentária, aquele valor é o valor que deve ser praticado, o síndico deve se atender à previsão orçamentária. Se ele executar algo fora do previsto na previsão orçamentária, por conta e risco dele, pode chegar na Assembleia de Prestação de Contas e não ser aprovadas as contas dele. Então, tradicional é fazer a pós-aprovação das despesas, mas o correto é fazer a pré-aprovação, a previsão orçamentária. E além da previsão orçamentária, quando eu tenho 3 tipos de obra que eu tenho que cuidar qual é a obra que eu vou fazer e qual é o quórum que eu vou precisar para cada uma dessas obras, né? E aí ver se eu preciso, né? Ver a forma de eu aprovar. Então, tudo isso são grandes problemas, porque na maioria das vezes o síndico está abandonado nisso, né? Muitas vezes até o síndico acaba nem fazendo a previsão orçamentária, né? Ele pega lá, ele pergunta para a administradora o que ele faz, né? E é uma obrigação do síndico, né? Até não sei se tu quer comentar ou complementar alguma coisa, Marcio. Não, eu quero fazer um comentário aqui de um condomínio que a gente visitou, né, em relação à previsão orçamentária. Até é um caso, né, um case, e também uma pergunta. Esse condomínio, ele acontecia justamente isso, tá? Eles faziam a previsão orçamentária baseada no valor que os condôminos queriam pagar, né? Então, exatamente. Como para satisfazer a famosa demagogia, né? Não tinha. Não, para te ter noção, não tinha desinsetização, sabe? Limpeza de caixa d'água. Era né, sinistro. E aí chegava na hora, né? O conselho aprovava ali, os condôminos, enfim. Aí a pergunta fica: qual a responsabilidade do síndico em relação a isso, a estar, né, conivente com aquela situação ali de não aprovar e colocar despesas extras durante o ano todo, né? Qual é a responsabilidade do síndico? Ele tem alguma responsabilidade? O que acontece? Existem várias responsabilidades que estão embutidas aí, né? Eu, particularmente, eu tento sempre separar, porque é muito comum a gente ter algumas máximas, né, que a gente traz como verdade e quer aplicar, né, aplicar para todas as situações e nem sempre assim, né? Eu sou um que eu sempre digo. Via de regra, o síndico até ele não responde pelos problemas do condomínio, ele responde em nome do condomínio, mas ele não responde em nome próprio. Existem algumas situações em que o síndico vai responder ele em nome próprio, né? Via de regra, quando ele cometer algum erro, né, significativo, ou quando ele fizer algo com intenção de fazer, né, aquele problema. No caso que tu mencionou, né, não é feita a limpeza de caixa d'água, não é feito, né, a desinsetização, desratização, isso é um problema muito sério. Porque, por exemplo, não é raro, né, dependendo do condomínio, dependendo da localidade,
dependendo de uma série de fatores, o condomínio ter rato na caixa d'água, dentro, morto, né? E aí os condôminos estão consumindo aquela água, né? E o síndico, conforme o artigo 1348 do Código Civil, ele é o responsável por fazer a guarda e a conservação das partes comuns. Então, o Código Civil diz, o síndico é o responsável pela guarda e conservação das partes comuns. Então, se o síndico se omite em fazer isso, né, se omitir sem que tenha um dano comprovado e identificado, até na prática não vai gerar nenhum tipo de problema, mas caso se identifique algum tipo de problema, que só ocorreu por omissão do síndico em algo que ele deveria agir, secou a garganta. Uhum. Aí ele pode responder pelo dano sim, né? Então ele pode responder, e aí nesse caso ele pode responder até pessoalmente, né? Responder civilmente, mas no CPF dele, não só em nome do condomínio, né? Claro que é mais fácil, né, por uma questão de executar o valor da dívida, é muito mais provável que um advogado que vai entrar com a ação vai entrar contra o condomínio e não contra o síndico, né? Porque é muito mais fácil o condomínio ter o dinheiro para arcar com a indenização, no caso de uma indenização de uma responsabilidade civil. Mas se for algo que acarrete ou chegue ao óbito de alguém, aí nós estamos falando de uma responsabilidade criminal, e se o síndico deixou de fazer alguma coisa, principalmente nesses casos, né, de óbito, de circunstâncias que não são tão corriqueiras, muito provavelmente dá lá num noticiário, dá na televisão, aí sim, aí vem responsabilidade criminal em cima, forte, e pode responder sim. Claro que na prática ele vai responder muito mais se houver algum dano concreto para alguém, né? Fora isso, na questão da despesa em si... Sim, a aprovação foi aprovado, né? Na despesa em si, se ele gastar algo que não foi aprovado previamente, e isso for para a Assembleia posteriormente, né, para a Assembleia de Prestação de Contas, e não for aprovado, essa Assembleia de Prestação de Contas ela tem que apontar qual é o gasto que está sendo reprovado, né? Não estamos aprovando, por exemplo, tá? Eu vi um caso uma vez de uma síndica que ela resolveu comprar um notebook, né? Ela fez um gasto de uns 6 mil reais, o condomínio tinha um orçamento apertado de uns 18 mil por mês, e ela resolveu comprar um notebook, né, para ela trabalhar, sem aprovação, né? E aí chegou no final, o pessoal não queria aprovar, né? Ninguém queria aprovar, só que por algum milagre do destino, né, os condôminos aprovaram as contas, né? Eu acho que para ir para casa logo, que é uma coisa bem frequente, aprovaram as contas, né, e vamos ver depois, e aí depois de aprovadas as contas não tem mais o que fazer, né? Então, sim, se o síndico não aprovou previamente as contas ou fez algum gasto que não estava previamente aprovado, ele pode ser reprovado na Assembleia de Prestação de Contas, desde que é apontado qual é o gasto que está sendo reprovado e por que está sendo reprovado. Mesmo que o gasto não seja aprovado, ainda tem a possibilidade, numa discussão judicial, do síndico justificar, né, e o judiciário entender que existe, né, um fundamento para a realização daquele gasto, né? Daqui a um pouco o síndico fez uma benfeitoria necessária, né? Por algum motivo veio temporal, temporal não, mas por algum motivo lá tinha uma árvore, e aí a árvore fez rachar o muro e caiu o muro, né? E o muro, dentro da região do bairro do condomínio, era um aspecto importante para contribuir para a segurança do condomínio, e era um gasto significativo, o síndico foi lá e fez, né? Então, ainda assim, judicialmente é possível ele demonstrar que o gasto está dentro do razoável, do valor de mercado que foi feito em relação, né, em benefício do condomínio, né, com as justificativas todas, e ainda assim o judiciário entender que, ok, o gasto não foi previamente aprovado, mas ele foi feito em benefício do condomínio, né, não comprometeu as contas, e
ainda assim está de acordo. Então, existe a questão da responsabilidade, mas ela é muito mais quando existe um prejuízo concreto, e existindo esse prejuízo ou por erro, né, ou nos casos em que o síndico faz algo com intenção, né, ou com dolo. Teve um caso em Belo Horizonte, se não me engano, que o síndico ele entrou no esquema de pirâmide, não sei se ele tinha conhecimento que o esquema era de pirâmide, e ele colocou um dinheiro dele lá, 10 mil reais, né? E aí, 3 meses depois, ele retirou 30 mil reais. E aí ele teve a ideia maravilhosa de pegar o dinheiro do condomínio, se não me engano, 500 mil reais, que estava no fundo de reserva, e investiu no esquema de pirâmide. Ele acreditava que ele iria retirar 1,5 milhão depois, né, 3 meses depois, e só que acontece que era um esquema de pirâmide e a empresa desapareceu e sumiu o dinheiro. Então, esse síndico está respondendo processo criminal por apropriação indébita, né? Então, aí nesse caso, ele teve o dolo, né? Ele teve a intenção, né? Podemos discutir pré-ter dolo, é uma questão jurídica, mas ele tinha a intenção de retirar e utilizar o dinheiro do condomínio e depois devolver. Utilizando esse dinheiro para colocar no investimento de risco, né? E não só o investimento era para uso pessoal, não para uso em favor do condomínio, como esse gasto também não foi aprovado, né? E não foi devolvido e não foi feito nenhuma obra em benefício do condomínio. Então, isso aí não tem nenhum fundamento, né? Ele não pode nem alegar que o gasto foi feito em benefício do condomínio e que o condomínio hoje conta com uma segurança maior porque ele fez o gasto, né? Então, ele não tem nenhuma forma de defesa para melhorar a situação dele. Mas, basicamente, apesar dessa questão da responsabilidade, a responsabilidade ela é mais incidental. Então, como eu comentei, mesmo fazendo errado, estimativa pessoal de 80% a 90% dos condomínios façam uma pós-aprovação da despesa, né? Então, realiza a despesa e depois aprova. A grande maioria dos condomínios não tem nenhum problema, né? O síndico acaba não tendo problemas na aprovação dessa despesa porque ele gosta da confiança dos condôminos. Muitas vezes ele faz as coisas, nem todos os condôminos concordam, mas ele faz algumas manutenções, ele faz as coisas por conta e acaba, né, por uma questão de ter a confiança dos condôminos, ele acaba tendo essa aprovação depois do gasto. Em outros casos, ele tem essa aprovação, mas muito mais porque os condôminos não entendem, né? Eles não entendem como funciona, né? Essa questão de misturar uma despesa ordinária com uma despesa extraordinária. Então, o condômino, ele enxerga, né, as palavrinhas mágicas. Sobrou 50 mil. Como sobrou 50 mil? Se a gente ficou 200 mil negativo, como assim sobrou 50? Não, é que a gente usou os 250 do fundo de reserva. Então, não sobrou. Na verdade, eu estou com um déficit muito grande de 200 mil e aí eu preciso cuidar uma série de fatores, até os juros, né, desse período, se o juros existe, se o juros está contratado, se o juros é abusivo, se o juros não é abusivo, né? Então, são uma série de detalhes que precisam ser observados, né? Mas eu penso que de todos esses, o maior ganho mesmo é na organização. Se dentro da regra geral, né, que é a aprovação prévia das despesas, se eu tenho a aprovação prévia com todas as despesas, né, elencadas, despesa por despesa, numa planilha, eu tenho uma organização muito maior, tanto para mim como síndico, quanto para o condômino entender o que ele está pagando, quanto para eu entender quais os contratos eu posso alterar, quais os contratos eu posso rescindir, quais os contratos eu posso negociar, né? Daqui um pouco o fornecedor ele não está atendendo bem, eu estou recebendo uma outra proposta que ela vai me dar uma outra bonificação, né? Me dá uma outra bonificação, estou falando do condomínio, né? Sim. Então, eu vejo que o maior ganho mesmo é em termos de organização para o condomínio como um todo. Que eu entendi assim, então,
mesmo que ele tenha feito algum gasto ali, e naquele intuito que tu acabou comentando ali, de, o pessoal quer ir para casa de uma vez, né, aprovou as contas, já era, né, acabou o papo. Né? Aprovadas contas e quitação. E aí o Mário mandou uma pergunta aqui, tem alguma penalidade que o síndico sofre, né, se não for aprovadas as contas? Né? Não, quando a Assembleia, existe a possibilidade da penalidade. O que acontece? Quando a Assembleia não aprova as contas, é importante a Assembleia não aprovar as contas, apontar qual é a conta que não está sendo aprovada, né? Então, qual é o gasto? O gasto que não está sendo aprovado é o gasto tal, porque os outros gastos foram feitos e foram feitos em benefício do condomínio e foram aceitos. Sim. Mas o gasto tal está sendo impugnado, né? Então, desde que não tenha sido aprovada a conta, tá? É possível uma ação de cobrança em cima do síndico, né, por realizar um gasto indevido, né, e não aprovado. E aí, de novo, nessa ação vai se discutir justamente se o gasto foi feito, se o gasto era pertinente, se ele era, né, se ele realmente era em prol do condomínio. Então, um exemplo. Aí eu vou dar uma opinião pessoal, porque não importa muito a opinião pessoal individual, sempre o juiz vai ter a própria opinião pessoal, né? Então, a minha opinião vale muito pouco, valeria a opinião de um juiz, e ainda assim a opinião daquele juiz seria a dele, não seria de todos os juízes, né? Mas, nesse exemplo que eu comentei, a síndica que ela comprou um notebook, claro que o notebook é pertinente para ela trabalhar como um todo, ok, né? Mas isso, num condomínio com uma receita tão pequena, talvez não fosse, né? Não fosse a preferência do condomínio, né? Então, o gasto que ela fez é cerca de 30% da receita do mês, né? Num condomínio que não sobrava dinheiro. Então, eu estou dando uma opinião, eu entendo que talvez o notebook, mesmo, né, porque não é uma coisa que vai perdurar para o condomínio, né? Então, entendo que o notebook é muito provável, né? Dependeria da prova, dependeria de uma série de fatores, mas o notebook, caso não fosse aprovado, seria muito provável dela ter que indenizar, né, o gasto que ela realizou. Pegando o gancho da pergunta e dando um outro exemplo, tá? Eu acompanhei um caso, não vou falar muitos detalhes assim, mas não é meu caso, mas aconteceu o seguinte, o síndico, ele resolveu cobrar taxa condominial de duas lojas. O prédio era misto, né, unidades residenciais e duas lojas no térreo. Na previsão orçamentária que constou na AGO, era essa previsão orçamentária fechada. Só tinha o valor, X mil reais, né? E aí ele passou, e não era cobrada a taxa condominial das lojas, e ele simplesmente passou a cobrar a taxa condominial das lojas também. Qual foi o grande problema? Um dos proprietários das lojas entrou com uma ação judicial, né, para anular a cobrança. E aí esse é um dos problemas justamente de não ter uma previsão orçamentária, não ter a previsão aberta. O que acontece? O Código Civil, ele estabelece que as despesas que elas são realizadas apenas para ou para um grupo específico de condôminos, e só aqueles condôminos se servem dessa despesa, então só aqueles condôminos arcam com aquela despesa, né? Então, por exemplo, a loja não tem acesso ao elevador, não é que ela mora no térreo e não usa, ela não tem acesso ao elevador, ela não tem acesso à piscina, não tem acesso a uma série de áreas comuns que os condomínios têm acesso. Claro que a loja se beneficia do seguro, se beneficia da administradora, se beneficia do síndico, então esses gastos que beneficiam a loja devem ser rateados, inclusive, pela loja, né? Então a loja também deve arcar, né, na proporção da sua fração ideal, nesses gastos que geram proveito a ela. Só que qual foi o grande problema? O grande problema foi que a previsão orçamentária era apenas um número.
E isso é um problema terrível, porque na ação judicial não se consegue demonstrar, pelo menos não pela ata, né, o que compõe os gastos que estão sendo cobrados da loja. Né? Então, se fosse uma previsão orçamentária aberta, seria muito fácil individualizar, né, tanto em benefício do condomínio, que poderia cobrar o que é justo, quanto em benefício da loja, que não seria cobrada, né, sobre o que é injusto. Então, a previsão orçamentária aberta permitiria, né, esse destacamento, né? Ó, isso eu participo, isso eu não participo. Né? Isso eu participo, isso eu não participo. Então, e aí nesse caso eu acredito que vai ter aí uma parcial procedência, né? Espero, ou uma procedência total, porque o condomínio, o ônus da prova agora é do condomínio, e o condomínio vai ter que provar, né, que o que está sendo, que consta ali, porque a loja vai conseguir provar que ela não tem acesso a elevador, a piscina, uma série de coisas. Então, a partir disso, ela não tem que pagar a taxa condominial sobre aquilo que ela não é servida, né? Então, como que o juiz vai individualizar sobre o que a loja vai pagar ou não? Né? Então, talvez, por ônus da prova, seja possível que, né, como nunca foi cobrado, né, é possível, pouco provável, mas é possível até que a loja volte a não pagar nada, né, por falta de demonstração de quais são as despesas que gerariam benefício, né, à loja, pelo menos naquele exercício. Então, mais um problema justamente pela falta de organização. Legal. Bom, a gente está um pouco em cima já do tempo do Instagram. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer em relação a esse tema, né? E não sei se tu quer acrescentar mais alguma coisa, Eduardo. Quer falar um pouquinho do teu trabalho, das tuas redes sociais? Tenho até vergonha de falar das redes sociais, infelizmente elas estão abandonadas. Acontece que eu estava comentando esses dias com uma síndica para quem eu presto assessoria, eu tenho alguns ladrões de tempo. Até ocasionalmente hoje estava comentando também que aqui no escritório eu ainda estou em obra. Então, a famosa obra, né, os alunos do curso lá, já era piada, né, porque estava até em obra, eu já terminei a obra umas 3, 4 vezes e retomei, mas... Presencial agora também, né? Presencial, então eu tenho esses ladrões de tempo, né, as aulas, elas me tomam bastante tempo, porque a aula não é só ir até não é só dar a aula, né, tem que se deslocar, tem que preparar material, tem que sempre dar uma conferida à jurisprudência, se não alterou. Cansei de ir confiante para a aula, vou dar uma olhadinha para ver se não mudou a jurisprudência. Né? Às vezes, de uma turma para outra, é 6 meses, né? Da última vez que tu trabalhou um assunto, e nesses 6 meses já mudou, já teve uma decisão do STJ, né? Então, tudo isso acaba roubando bastante tempo. Mais reunião, mais uma visita, mais um documento, alguma coisa, a gente acaba gastando bastante tempo, né, com coisas que são produtivas, mas não são resultados diretos, né. Mas na pandemia eu estava trabalhando, eu larguei o escritório, né, a sala comercial, acho que com muitos advogados e muitos outros profissionais, e aí logo que terminou a pandemia, eu fiz a aquisição aqui da casa, onde é a sede do escritório, e aí começou a saga da reforma, né? Na tua turma, quando tu estava fazendo o curso de síndico, tu pegou parte da reforma, né? Peguei o início. Mas o espaço aqui é justamente para receber o escritório. Estou conversando hoje com a Aline, né, sobre reativar o grupo de estudos, né, de síndico da área condominial. E tem a parte externa também para receber os churrascos, eventos, até temos que ativar, né, reativar. E no escritório eu atuo nas áreas civil e trabalhista, né. A área civil foi uma demanda justamente por conta do curso de síndico, do direito condominial como um todo, que acabou puxando automaticamente o direito imobiliário, o direito civil, que são
dentro do direito civil está o direito imobiliário e, por consequência, paralelamente, né, o direito condominial. São coisas que automaticamente, elas estão automaticamente relacionadas, né? É um trabalho mais de boutique, né? Muito diferente, por exemplo, de um escritório, sem mencionar nome, mas escritório que trabalha com volume, né? Então, existem escritórios que têm um volume muito grande e existe uma metodologia específica, né? Sem necessariamente parar para analisar. Então, por exemplo, já peguei, volta e meia comento sobre isso, peguei um processo esses tempos, né? Que o antigo escritório abandonou, processo é distribuído em 2016, cobrança de taxa condominial, não estavam localizando o proprietário. Aí eu peguei o processo, fui analisar, e aí tu começa a entender, né, alguns porquês. As citações que foram feitas no próprio condomínio, né? E o condomínio tinha uma portaria, e aí chegavam na portaria e diziam que o condomínio não morava lá. E eu achei um pouco estranho, porque a síndica não tinha me comentado nada, né? Entrei em contato com a síndica, ela falou, não sei, tá, mas é a fulana é a ex-esposa dele. Tá, então a fulana era quem teria recebido inicialmente, né, a citação. Aí eu fui fazer uma pesquisa do nome do condômino, e eu descobri que 15 dias antes ele tinha juntado procuração em outro processo, né, com o endereço do condomínio onde ele constava. Olhei na matrícula, a ação estava sendo distribuída exclusivamente contra ele, e não contra ele e a esposa que constava na matrícula, né? Então já seria uma causa de nulidade, né? E aí fiz o saneamento ali do processo. Desde 2016 fiz a inclusão da outra condômina, né, coproprietária. Pedi para incluir o nome dela agora em 2022, né? Então quantos anos aí o processo parado? E aí identifiquei o endereço correto, né, conforme juntei a própria procuração que ele tinha no processo e apontei o endereço correto. Mas a grande questão é essa, né? É um trabalho de boutique. Essa petição muito provavelmente aconteceu nesse escritório de volume, porque a pessoa que fez a petição muito provavelmente pode até ser que seja da área do direito, mas pode ser que seja alguém de outra área que recebeu um treinamento, né, de que ela deve colocar o nome lá da matrícula, né, sem entender, né, quando existe mais de um proprietário, né, quem que deve citar, como que funciona. Então é um trabalho um pouco mais artesanal, vamos dizer assim, mas justamente existem demandas que precisam ser artesanais, né? Precisa trabalhar com uma certa atenção, né? Focado em entender bem o caso e ver como é a melhor forma de resolver, porque no volume às vezes não é possível. Com certeza. Bom, Eduardo, queria agradecer a todos que estão online. Beijo especial para Ana, né? Nossa colega. Nossa, não, né? Colega da Lili. Mas eu sempre falo, né? O Alexandre, né? Eu já me sinto na turma delas. Né? Um abraço para todo mundo aí e, né, de novo, né, cara? Sempre um prazer conversar contigo e vamos fazer mais. Vamos fazer mais, vamos produzir mais. Agradeço demais o convite. É sempre importante debater esses temas, né? E sempre a gente, às vezes, como eu estava comentando, né, às vezes a gente faz no automático, né? A aprovação é assim, sempre foi feito assim. Mas por que ela é feita assim? Né? Será que não tem um jeito melhor? Então, importante a gente parar também para pensar e reparar que existem algumas coisas que existe um jeito certo e existe um motivo para que aquele seja o jeito certo, né? Isso é importante. Exatamente. E por mais que pareça... por mais que pareça, né, tão pequeno esse detalhe, mas é como tu disse, em torno de 90% dos síndicos fazem da mesma forma e continuam fazendo. Né? E se esse conteúdo chegar, né, para todos os síndicos aí, né, o maior número possível, é muito legal para eles entenderem isso, né? Está errado e tem que corrigir. Exato. Então, agradeço o convite
e fico à disposição. Um grande abraço, muito bom te ver. Um abraço para todos aí, muito bom ver também os comentários. Então, muito bacana. Legal. E o Mário, ó, eu ia falar agora que o Mário ia te cobrar o churrasco. Vamos fazer, tá? Os fundos aqui estão prontos. Então tá, Eduardo, um Então, tá. abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau. Abraço, Obrigado. tchau.